Bom, passamos então para o homem da mesa. Temos, não é? Eu apresentar o CDS, Filipe. Muito obrigado, Simone. Muito obrigado também à organização, à FENPROF e à CNOD. É com muito gosto que aqui estou e felicito também a oportunidade desta iniciativa neste dia de 13 de dezembro, 10 anos depois da aprovação nas Nações Unidas desta Convenção. E estes momentos são sempre momentos, como aliás nos é proposto, de olharmos, sermos confrontados com a história, com o marco, com o tempo, voltar a ler os documentos e ao ler esta Convenção Internacional para os Direitos das Pessoas com Deficiência, é inevitável que nós tenhamos uma sensação de, por um lado, de agrado com esta conquista e com a afirmação de um conjunto de afirmações e de reivindicações que reconhecemos e desejamos como muito importantes, e, por outro lado, a noção também da distância em relação à realidade. São documentos que nos dão conta que esta luta é uma luta, por um lado tem duas componentes, por um lado é uma reivindicação, mas por outro lado também temos consciência que é um processo gradual de conquista e de afirmação daquilo que é proposto. E prova disso mesmo é o simples facto de Portugal ter ratificado esta Convenção 3 anos depois da sua aprovação. Até o processo de ratificação é um processo que demorou o seu tempo. 3 anos. Ora bem, isto creio que é muito importante na altura em que fazemos uma avaliação. A tomada de consciência de que é um marco, é uma conquista. Com ela vieram, com certeza, uma nova sensibilidade e a pretensão de um conjunto de medidas que também já aqui foram referidas e, por outro lado, também a noção de que estamos sempre aquém, estamos a falar daqueles que entre nós são os que têm que enfrentar maiores dificuldades, maiores esforços e que, portanto, devem merecer a nossa atenção primordial. É inevitável que neste contexto, pelo menos para mim, dar-me conta que encarar a deficiência como parte da diversidade humana e parte da humanidade, e é esta a expressão que encontramos na Convenção, parte da diversidade humana e parte da humanidade continua a ser um enorme desafio. Para lá de todas as palavras, continua a ser um enorme desafio. E vou referir a este propósito uma circunstância que tenho vivido até em bastantes episódios mais ou menos próximos. Hoje em dia, em Portugal, uma mãe que no seu processo de gravidez, na sua gravidez, detecta uma doença no seu filho, portanto, tem uma deficiência, hoje em dia verifica-se em pouco tempo, a realidade mudou tanto, que se verifica hoje uma grande, da parte social, do contexto social, uma grande incompreensão, para não dizer até mais pressão, para essas mães decidirem não ter o filho, não dar seguimento à gravidez. E vejam como em poucos anos nós passamos de uma situação de penalização a quem estava nessa situação e considerava essa possibilidade, um aborto, e de repente já não é só quem afasta essa possibilidade, mas deseja a gravidez, deseja ter essa vida e encontra à sua volta, ao seu lado, muitas vezes até pelos profissionais de saúde, uma grande incompreensão. E isso parece-me qualquer coisa que nós também não podemos aceitar. Não se está a falar de voltar atrás na lei relativamente à despenalização sobre esta matéria, mas que seja que nós não compreendamos que uma mãe deseja e ama um filho, deseja ter essa vida, é qualquer coisa que da parte da sociedade nós também não podemos aceitar e creio que nós, que somos sensíveis a esta realidade, devemos procurar soluções e consagrações que evitem estas situações. Quando nós falamos de deficiência, como aqui nós falamos, estamos a falar de uma realidade muito diferente entre si. Há muitas deficiências. Há deficiências como a Simone aqui falou, por exemplo, da mobilidade condicionada, mas há deficiências que não têm a ver com isso. Há deficiências que são de outra ordem, por exemplo, a surdez.
E há, por exemplo, conheço também proximamente pessoas a quem foi detectada uma doença, por exemplo, de ordem oncológica, mas que continuam a trabalhar, que depois não tem essa doença não cresce, por exemplo, e as pessoas continuam a trabalhar, continuam a ter a sua vida de atividade, mas é-lhes diagnosticada uma deficiência de 60% ou superior a 60%, e também na lei são consideradas deficientes. E, portanto, nós, na verdade, quando falamos de deficiência, estamos a falar de realidades muito diferentes em si. E, às vezes, isso também perturba a arrumação nesta grande realidade, perturba estarmos a falar de realidades tão diferentes entre si. Tomar consciência disso e tomar consciência que há respostas, por exemplo, falou-se aqui, e a própria Convenção fala disso, relativamente à vida independente, que é manifestamente um grande desejo, uma grande prioridade, mas há circunstâncias onde tal não é possível aspirar, tendo em conta a deficiência de que estamos a falar. E, portanto, a noção de que há realidades diferentes e as realidades diferentes merecem respostas também de âmbito muito diferente. Gostaria também de dizer que, no meu entender, e eu creio que isso foi muito notório em várias intervenções que aqui tivemos e nos consensos que é possível, que isto são matérias onde eu acho que é importante que haja uma grande despartidarização. É possível nós olharmos para a realidade de concidadãos e procurarmos encontrar soluções que não tenham uma arrumação ideológica ou que não tenham uma arrumação partidária. É possível e é desejável que nesta, não só, mas também nesta área, seja possível nós procurarmos as soluções o mais alargadas possível e o mais benéficas possível para as pessoas que são visadas por essas políticas. Isso significa que, não só nesta área, mas também nesta área, creio que é muito importante haver uma atitude de abertura em relação ao outro, ao que o outro partido me vem dizer, ao que a outra realidade, seja ela da sociedade civil, sindicato, seja de outro género, mas o que é que tem a dizer e o que é que tem a acrescentar. E eu creio que este simpósio é uma concretização disto mesmo, a importância de nós ouvirmos uns aos outros, ouvirmos quem está no terreno, trabalharmos e não termos aqui uma preocupação mais fechada, mais partidarizada, mais tribal, se quisermos, para evitar aquilo que é essencial e que eu creio que todos nós partilhamos, que é a resolução dos problemas em concreto. E neste contexto devo dizer que encaro pessoalmente com expectativa o facto de nós hoje na Assembleia e no Governo termos pessoas que ao longo da sua vida sofreram na pele esta realidade que é de serem deficientes. Portanto, temos hoje um deputado do Bloco de Esquerda, o deputado Jorge Falcato, temos hoje a Secretária de Estado da Segurança Social, Ana Sofia Antunes. Com certeza que eu olho para isso com expectativa, independentemente de não serem do meu partido, acredito que são pessoas que nos poderão ajudar a olhar para esta realidade e também conquistarem a atenção para este problema e levarem-nos a todos nós a encontrarmos também empenho e soluções mais abrangentes. E neste âmbito também dizer que confesso também alguma tristeza pelo facto de, aqui, já na minha passagem no Parlamento, verificar que algumas propostas que nós apresentamos, nós CDS apresentamos a esta realidade, foram chumbadas, parece-me a mim, eventualmente estou errado, mas por esta atitude mais partidária. Nós pensamos que um dos grandes problemas a Simone falou aqui da sua mãe, do papel da sua mãe, eu creio que a realidade familiar é com certeza uma realidade da maior importância no acompanhamento, na promoção, no estímulo à superação das dificuldades com que as pessoas com deficiência são confrontadas, por isso é qualquer coisa que deve ser muito protegido, muito encorajado. E nós parece-nos que, da realidade que conhecemos, do contacto com muitas famílias, muitas vezes os pais vivem num dilema grande, que é o que é que vai acontecer aos filhos quando eles morrerem.
É um grande drama que os pais, muitos pais, depende, naturalmente estamos a falar de deficiências diferentes, mas muitas vezes os pais que têm filhos deficientes vivem isso com grande angústia. E a nós pareceu-nos que seria importante pensar num fundo, num seguro, que garantisse precisamente condições de maior subsistência e melhor sobrevivência aos filhos após a morte da mãe. E outra medida foi que houvesse a possibilidade de afastar o que está previsto no direito sucessório para a legítima. Já acabei o meu tempo. Estou mesmo a terminar. A legítima, que os pais pudessem favorecer precisamente os filhos que estão nesta circunstância. Ora bem, estas propostas, e houve outras, foram chumbadas e nós não percebemos bem porquê. Eu digo isto, mas admito que nós no CDS também eventualmente já tínhamos feito o mesmo. A deputada Diana Ferreira já deu aqui um exemplo de coisas que foram chumbadas pelo CDS e admito que... Mas eu não faço isto para dizer que nós somos melhores ou piores. Creio que nós, independentemente dos partidos a que pertencemos, temos que procurar realmente promover as melhores ideias e as melhores soluções, venham elas de onde vierem. Finalmente, só a última palavra mesmo para terminar, em relação ao desporto adaptado. Ficar-me-ia muito mal, até porque faço parte da Federação Portuguesa das Pessoas com Deficiência, e ficar-me-ia muito mal que não manifestasse uma grande vontade e um desejo de que realmente esta realidade fosse muito encorajada. Já várias pessoas o disseram, estou de acordo, o desporto é fundamental na formação dos jovens e, naturalmente, que as pessoas com deficiência não podem ser afastadas dessa realidade e, por isso, creio que nós temos que encorajar. Fiquei muito contente ao saber que, ao contrário do que se diz na música, Foscoa sabe nadar e sabe nadar nesta área e, portanto, é bom que esse exemplo se alargue a outras áreas. Muito obrigado.